Toda a teoria do processo penal, ela está relacionada, ela se relaciona os conceitos todos entre si, né? A questão do objeto do processo, ele se relaciona com os interesses que existem no processo, né? Se relaciona com os princípios que existem no processo e se estuda pouco a teoria. Nas faculdades de Direito, a teoria geral do processo penal ela é muito reduzida, assim, o estudo. Passam meio que direto para o inquérito policial e depois para a ação penal. Mas a teoria ajuda muito a aprender a interpretar a lei, principalmente a elaborar uma tese, né? O advogado tem que saber elaborar uma tese. Que vê assim, ó, a gente está falando de princípios de direito, né? Quando se reuniram as pessoas para fazer um código, né? Aí um levantou a mão, bom, vamos fazer um código. A minha sugestão é que o escrivão tem que lavrar uma ata em 24 horas. Essa é a minha primeira sugestão. Aí não é assim que é feito um código. Como é que é feito um código? Primeiro, pessoal, né, vamos estabelecer quais são as normas gerais que vão nos guiar. Depois as subnormas vão decorrer dessas normas gerais. E isso que são. Então, primeiro se constrói, se elabora a estrutura do edifício, depois os detalhes, né? A estrutura, os pilares, as bases, né? E essas estruturas são os princípios. E esses princípios de origem constitucional, e no processo existem dois básicos, assim, que ora se complementam, ora se degladiam, eles se degladiam bastante. Esses dois princípios, eles vão gerar os outros, que são subprincípios, e que nós chamamos eles de princípios, né? O princípio da disponibilidade, da verdade real, né? Todos esses princípios. E o que é interessante é o seguinte: cada princípio desse, ele vai refletir na forma de um ato essencial. Então existem, vamos dizer assim, pedras essenciais, bases essenciais, pilares essenciais do processo. São os atos essenciais do processo. E quando falta um ato essencial do processo, o processo todo desaba. Isso é a nulidade. A nulidade é a falta de um ato essencial. E um ato essencial do processo é o quê? É a concretização no processo de um princípio de direito. E eu disse que tudo se relaciona, né? Na teoria geral do processo. Tudo se relaciona. O objeto do processo se relaciona com os princípios básicos, né? O objeto do processo, se for ler na doutrina, é aquela hipótese acusatória contida na denúncia. Aquilo é o objeto, aquilo vai ser estudado no processo. Aquela hipótese de delito descrita na denúncia. Mas é isso realmente? É o que todos os escritores dizem. Mas não é exatamente. Esse é o aspecto exterior do objeto. O objeto, na verdade, isso é manifestação do objeto. O objeto, na verdade, é a relação jurídica material.
é a relação jurídica de direito penal, quer dizer, não é de direito processual, é de direito penal, esse objeto. Que relação jurídica é essa? É uma ou outra. Se ele for culpado, a relação jurídica é de direito punir, o Estado como sujeito ativo dessa relação. E se o acusado for inocente, a relação jurídica que existe no processo é de direito de não ser punido, ou direito de liberdade. O sujeito ativo dessa relação jurídica, que tem o direito de liberdade, é o acusado. E o réu, o Estado, possui o dever de respeitar esse direito. Então o processo visa o quê? Identificar qual a relação jurídica que existe no processo, se é uma ou se é outra. Exteriormente, essa relação jurídica, ela aparece na forma de quê? De uma hipótese acusatória contida na denúncia. Aconteceu ou não aconteceu esse fato descrito na denúncia? O acusado é ou não é o seu autor? Isso é que o processo estuda. Se aquilo descrito na denúncia aconteceu ou não. E se o acusado é o autor ou não. Ou seja, qual é a relação jurídica? Se existe, quem é o sujeito ativo da relação jurídica? Pode ser o acusado, pode ser o Estado, com direito de punir. E tudo se relaciona. Esses princípios fundamentais, é o da segurança constitucional e o do processo como significado de uma garantia individual, eles dão origem a subprincípios, esses que a gente chama de princípios, né? Então, o princípio da segurança jurídica, ele aparece no processo na forma de inquisitoriedade, ou seja, o processo penal é também inquisitivo, é necessariamente inquisitivo, ele é prevalentemente acusatório, mas ele é também inquisitivo. O princípio acusatório não é absoluto, é relativo, ele não é absoluto, porque existe também incidência do princípio inquisitivo. Impulso oficial, o juiz é obrigado a levar o processo até o final. Busca da verdade real, que nunca se encontra, mas se busca ela. Princípio da obrigatoriedade da ação penal. Tudo isso é decorrência do princípio inquisitivo. A relação jurídica, a indisponibilidade, não há disponibilidade sobre o processo, é consequência do princípio inquisitivo. E não há indisponibilidade em função da segurança jurídica. Culpados devem ser condenados, inocentes devem ser absolvidos. Isso é segurança jurídica, segurança pública constitucional. Porque tanto é segurança pública prender os criminosos como assegurar a tua liberdade que não praticou crime nenhum. Então, é indisponível, não está à disposição. Não, eu quero ser condenado. Não pode, não adianta. Tem que ter cometido o crime. Vai lá, comete e volta aqui, que daí eu te condeno. Entendeu? É interessante isso tudo. E aí o processo, ele tem que ser visto como um todo. Ele é um sistema muito bem concebido. Existe uma fase inicial, inquérito, e uma outra fase, processo. Este é o sistema repressivo penal, né? Duas fases. Uma investigação, outra processo. Numa prevalece a inquisição, inquérito, noutra prevalece o princípio da garantia individual. Prevalece. Isso não quer dizer que lá seja absoluto o inquisitivo e aqui seja o absoluto o acusatório. Não. E tudo isso se relaciona também com a questão
do chamado conflito de interesses. Quem falava, fazia muita referência ao conflito de interesses, é o italiano Carnelucci. Há um conflito de interesses no processo. Não há conflito de interesses no processo. Não há. Pode haver o interesse particular do defensor, mas esse é o interesse dele, particular, subjetivo, da cabeça dele. Ele quer que o acusado seja absolvido, mesmo sendo culpado, por hipótese. Esse interesse não é relevante juridicamente, isso interessa o estudo da psicologia judiciária. O que verdadeiramente interessa do ponto de vista da ordem jurídica é que a defesa, o defensor, representa no processo um interesse social. O interesse de que os inocentes sejam absolvidos. Isso é um interesse social. No processo, a defesa representa esse interesse. E tem que atuar bem, trabalhar bem, para representar bem esse interesse. E a acusação representa no processo o interesse de que os culpados sejam condenados. Não interessa o que se passa na cabeça do promotor, não interessa. Faz parte da psicologia. Interessa o que ele significa, o que a acusação significa no processo, a quem ela está representando. Então os dois, tanto defesa como acusação, estão defendendo interesses do Estado. Não é só a acusação que defende o interesse do Estado. Ambos defendem o interesse do Estado. Esses interesses estão em conflito. Que conflito? Vejam bem. Como eles se complementam. Interesse de absolvição de inocente. Interesse de condenação de culpado. Estão em conflito? Não. Eles estão se complementando. Como é que se chama essa complementação? Justiça. Justiça. O que se busca no processo é justiça. Com esses interesses que se complementam. Sim, tá, tudo bem, mas há um debate no processo. A defesa interpreta a lei de uma forma, interpreta a lei, os fatos de outra forma, de uma outra maneira, o promotor de maneira oposta, interpreta a lei de maneira oposta, interpreta os fatos, a prova de maneira diversa, oposta também. Como que não há conflito? É que existe no processo conflito de interesses, não existe. Mas existe no processo sempre, uma pretensão insatisfeita. Uma pretensão insatisfeita. Que pretensão é essa? É a pretensão insatisfeita, porque está sendo processado do acusado, inocente? É insatisfeita porque ele é inocente e está sendo processado? Ou essa pretensão insatisfeita é da acusação? Por quê? Porque é culpado e está solto, não está condenado, não está cumprindo pena. Então existe no processo a pretensão que está insatisfeita enquanto decorrer o curso do processo, enquanto não for condenado um culpado. Então, existe um debate processual? Existe um debate. Em função do conflito de interesse? Não. Em função da pretensão insatisfeita, que ela é ou da acusação ou é da defesa.
Um deles é autor de um direito, está no sujeito ativo da relação jurídica de direito penal e o outro está na posição passiva. Tem que se descobrir qual é essa relação jurídica, que é o objeto do processo. Está tudo relacionado. Conflito de interesses, inquisitoriedade, princípios de segurança. Isso é a teoria. E sem conhecer a teoria, não se sabe interpretar a lei. E sem interpretar a lei, não se consegue criar uma tese, elaborar uma tese. Sem conhecer princípios, não se conhece nulidades. Quem não conhece nulidades, não conhece os seus direitos. O advogado não sabe o que pode, o que não pode fazer, onde está violado o direito dele. E o juiz não sabe conduzir o processo. Quando o magistrado, o juiz, conhece bem o processo, ele tem muito mais facilidade. Ele sabe o que pode e o que não pode fazer. A propósito, muita coisa pode ser feita no processo que não está escrita, que não está proibida. Ela não viola princípios. Então existe uma ampla liberdade que alguns magistrados desconhecem. E o advogado precisa conhecer essa teoria toda para saber, tanto o advogado como o promotor, para saber quando está sendo violado um direito do acusado, um direito da acusação. Alegar nulidade na hora certa, exigir o cumprimento de um direito, recorrer se for o caso, sugerir uma medida para o juiz correta, bem fundamentada, elaborar uma boa defesa, elaborar uma boa sentença, elaborar boas alegações finais de parte do Ministério Público. A teoria geral do processo penal, que compreende conceitos básicos, princípios de direito, interpretação, natureza do processo, ela é fundamental para quem quiser conhecer mais a fundo o processo penal. É isso aí.